neutralizar o time do Vasco, a saída de bola, enfim, a pressão do Vasco, a gente conseguiu também sair das pressões. A gente teve inúmeras chances claras de gol e a gente acabou tomando um gol ali, um detalhe discutível, se o cara atrapalhou ou não, enfim, mas mais importante é que a gente manteve a concentração, a cabeça no lugar, a gente conseguiu manter o grande jogo que a gente vinha fazendo até o momento ali do gol do Vasco e conseguimos a virada. Acho que foi mais do que justa a vitória hoje do Fluminense, porque em nenhum momento a gente deixou de pressionar, a gente deixou de jogar e a gente buscou a vitória a todo momento. Então acho que exaltar o jogo que a equipe fez hoje. Jogou mais bonito essa primeira? Acho que até o momento sim. Guga, queria te perguntar para além do jogo, cara, a questão do confronto com o Diniz, porque você era um cara que sempre buscou muito seu espaço com ele, às vezes não conseguia tanto, parecia estar até um pouco frustrado em relação a isso. Nos últimos jogos, antes de ele ser demitido, ele até prefere escalar o Calegari em algum momento, e hoje você faz uma excelente partida no golaço justamente contra eles. Perguntar se tem um fator diferente por ser contra o Diniz, e claro, te perguntar se o que o Ryan fez era de Cláudio. Com certeza, acho que ele está me homenageando. Ele sabia de coisas que eu não estava sabendo. Ele já estava apontando para a nossa torcida ali quem que ia decidir o jogo. Então acho que vou até agradecer ele por ter feito o selo de áudio para a nossa torcida, que ele já estava avisando que ia ser gol meu. Mas, não, cara, como eu falei, eu sempre trabalhei, sempre busquei meu espaço com todo treinador que passou aqui. Enfim, com ele eu não tive tanta oportunidade, mas agora quem comanda aqui é o Renato, e ele me dá total liberdade, me dá todo o apoio, e hoje ele passou toda a confiança para fazer um grande jogo. E acho que eu pude fazer um grande jogo pensando na nossa equipe e no nosso treinador, não do outro lado ali. Acho que do outro lado quem tem que se preocupar são os jogadores do Vasco. E aqui a gente trabalhou durante a semana, acho que a gente foi muito feliz em tudo que a gente conversou durante a semana, a forma que a gente ia marcar, a forma que a gente ia jogar. Eu acho que a gente conseguiu neutralizar nos 90 minutos e conseguimos uma grande vitória hoje. Guga, eu queria te perguntar também sobre o episódio ali da comemoração do teu gol, mas falando por um outro lado, que eu acho que é o lado da identificação, né? Porque na hora de extravasar do gol, no fim do jogo, quando você vai ali, beija o escudo, comemora com a torcida, é uma coisa, mas tem também um detalhe que é o momento da comemoração do Ryan, que você é o cara que toma a atitude de ir lá peitar ele como um gesto de pedir respeito ao Fluminense. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa identificação criada, sobre colocar, vestir a camisa mesmo nesse sentido de defender o clube de todas as maneiras. Eu acho que por onde eu passei eu sempre fui muito leal à instituição que eu estava representando, e aqui não é diferente. Claro, ali eu me senti como um torcedor desrespeitado pelo jogador do Vasco. E ele tem total liberdade de extravasar, de comemorar o gol. Claro, ele vai falar que já estava ali, não tinha como comemorar com a torcida dele, mas ele podia ser mais respeitoso com a nossa instituição. Mas como eu falei já, ele é um menino, tem muito a amadurecer, ele vai ver que isso, a provocação é válida, mas acho que tem que haver respeito. E ali eu só pedi respeito. Antes de mais nada, queria fazer um elogio a Rodrigo Pereira de Lima, o árbitro do jogo, seus assistentes, que tem jogos, que tem alguns lances bem duvidosos, a gente critica, mas quando eles vão bem, a gente precisa elogiar também. Ele teve uma atuação muito boa hoje, juntamente com seus assistentes. Mas a tua resposta é simples. Eu gosto de conversar com jogadores, o Ganso, depois do problema que ele teve. Foi o jogo em Brasília, pela Copa do Brasil, o primeiro jogo que ele fez e jogou os 90 minutos. Ontem eu chamei na minha sala para a gente trocar umas ideias, e eu perguntei como ele estava para jogar. Ele até gostaria de jogar, mas ele falou: estou bastante dolorido, porque foi meu primeiro jogo, jogando 90 minutos, então eu prefiro ficar no banco e entrar no decorrer da partida. Então esse diálogo sempre tem com os jogadores na dúvida, até porque é o desgaste para todo mundo. A cada 3 dias fica difícil você colocar sempre os mesmos jogadores em campo.
Por isso que eu falo para os meus jogadores, saem sempre preparados, prontos. E hoje foi, de novo, um exemplo, vários jogadores diferentes da última partida. E a gente conseguiu uma vitória brilhante diante do Vasco. Diniz, boa noite. Continua com o Jornada KTO 1902. Diniz, estava pesquisando algumas coisas. Repete meu nome, por favor. Oi? Repete o nome. Diniz. Que pergunta é sobre o Diniz e, obviamente. Tá tranquilo. É porque a pergunta é sobre ele. Renato Gaúcho, muito boa noite. Continua com o Jornada KTO 1902. Renato, estava pesquisando algumas coisas para o jogo de hoje. Uma coisa que me chamou muita atenção foram os números dos confrontos entre você e o Diniz. Com o resultado de hoje, são 6 vitórias para você, 4 empates e só uma derrota. É só o estilo de jogo que bate ou alguma coisa que você pede para os jogadores em específico nos jogos contra o Diniz, por ele ter um sistema de jogo muito peculiar? O que faz esses números serem tão discrepantes? Obrigado. Não, vocês podem ver nos outros jogos também, mas porque é o modo que o Diniz gosta de trabalhar seus times. Você pode ver que desde que eu cheguei no Fluminense, a gente tem a marcação alta, pressão o tempo todo. E a gente sabia mais do que nunca também que o Vasco gosta de ser jogando, não gosta de rifar a bola, mas não foi por isso. Eu acho que o importante foi a entrega, a atitude que o meu time teve. Hoje o meu time, na minha opinião, pelo menos foi o melhor o tempo todo. Logo depois que nós tomamos o gol, nós não desesperamos, continuamos jogando. Aí o Vasco cresceu um pouquinho na partida, uma coisa normal, mas depois nós tomamos as rédeas do jogo novamente. Voltamos para o segundo tempo também, bem. E a gente conseguiu o gol da vitória através do Guga. Eu acho que se alguém tivesse que ganhar o clássico hoje, seria o Fluminense. Por tudo que aconteceu na partida, com todo respeito ao Vasco. Então muitas vezes eu posso ganhar uma partida e falar, olha, o adversário foi melhor, merecia ter ganho, mas venceu o Fluminense. Eu sou um cara bem sincero. Na minha opinião, hoje o Fluminense foi o melhor em todos os sentidos. E a gente merecia esses 3 pontos pela entrega, pela dedicação, pelo que os jogadores fizeram em campo. Nós conversamos bastante ontem no treino tático, conversamos bastante hoje na preleção também. Então eu gosto sempre de elogiar meu grupo. Hoje mesmo cheguei no vestiário, não porque nós vencemos o clássico, mas em outras ocasiões também, mesmo não ganhando jogos, eu dou os parabéns para o meu grupo. Hoje dei mais uma vez os parabéns pelo que eles fizeram em campo. A gente conseguiu esses 3 pontos que a gente deu, pelo menos até então, mais um salto na tabela, que esse era o objetivo. Verdade é mais para eles, mas aí eu já discordo um pouco de você. Eu já acho que é a qualidade dos meus laterais também. Não adianta nada o Arias ajudar, abrir espaço para eles, se você não tem os laterais que não tem a condição. Então, meus 2 laterais direitos são muito bons. O Fuentes e o René do outro lado também são muito bons. Logo que eu cheguei, falei para o presidente de laterais, nós estamos bem servidos, tanto que joga um, joga outro. O René também fez uma grande partida hoje, da mesma coisa que foi o Guga. Então eu coloco os jogadores para jogar com total confiança, porque eu conheço os jogadores, sei o que eles vêm fazer nos treinamentos e sei o que eles podem produzir dentro do campo. Agora, voltando à tua pergunta, sem dúvida alguma, é sempre um privilégio, né, para o lateral ter o Arias na frente deles, que dá uma tranquilidade, um jogador que preocupa bastante o adversário, está em grande fase. Mas eu volto a repetir, eu acho que o importante também é a qualidade dos meus laterais que jogam por aí, tanto o Guga como o Samuel. Eu sempre falo que o jogador tem que estar preparado, treinar forte para jogar forte. Não importa se ele vai jogar 90 minutos, se ele vai jogar 45 minutos, se ele vai jogar 10 minutos, 5 minutos, 3 minutos. Ele é pago para correr. Então, todo jogador que eu coloco tem dado conta do recado, seja no início, no meio, enfim, nas substituições. Os jogadores que entraram hoje entraram muito bem. E quanto ao Guga, como o Samuel, a liberdade que eu dou para eles, são jogadores inteligentes, eles atacam bastante espaço, essa liberdade eu dou para eles. E pela inteligência deles, eles têm atacado o espaço. Foi assim com o Samuel na última quarta-feira também em Brasília, entendeu? Eu não gosto que o lateral fique fixo, somente faça jogada de fundo. Se tiver brecha por aí por dentro, ele tem que ir. Essa liberdade eu gosto, e eu gosto de eles entrando por dentro. E foi assim que não só na quarta-feira, estou dando o exemplo dos 2 últimos jogos, um na quarta com o Samuel, e hoje com o Guga acertando aquele chute de fora da área, que eu até brinquei com ele depois do jogo. Eu teria defendido aquela bola, mas tem que tirar um pouco a moral dele.